esse texto se situa exatamente entre dois momentos de vitória. E talvez eu esteja falando para pessoas que estão exatamente entre esses dois pontos na sua vida, entre uma vitória e outra vitória. Eu tenho falado aqui, semana passada falei que Deus é poderoso para pegar erros e transformá-los em milagres. Mas existem alguns ajustes, existem alguns consertos, existem algumas correções que nós precisamos fazer, que nos permitam alcançar níveis de conquistas maiores, Daniel. Níveis de conquistas maiores, Rodrigo. Se nós não fizermos, presta atenção, se nós não fizermos isso, nós podemos simplesmente não alcançar as coisas maiores e melhores que Deus já planejou para nós. Presta atenção, o texto que nós vamos ler situa Josué e o povo de Israel entre a passagem do Jordão e a marcha ao redor de Jericó. Eles já haviam passado o Jordão, Wellington, mas ainda não haviam conquistado Jericó. E o texto mostra o povo exatamente nessa posição. E eu acredito, igreja, eu acredito, irmãos, eu acredito que nós estamos exatamente nessa posição, na posição de alcançar uma vitória maior. Eu não creio que nós sairemos piores. Eu creio que teremos coisas grandiosas para fazer. Teremos muito trabalho pela frente, teremos muita obra para realizar, mas nós não sairemos menos abençoados, nós não sairemos menores, nós sairemos maiores, nós não sairemos mais fracos, nós sairemos mais fortes, nós não sairemos menos inteligentes, nós sairemos mais sábios. Você crê nisso, você que está aqui em nome de Jesus? Amém ou não amém? Então, esse texto se situa exatamente entre uma vitória e outra. E deixa eu te falar, irmão, Deus está olhando para você exatamente agora, e Ele está vendo você, não entre um fracasso e outro, mas Deus está vendo você entre uma vitória e outra. Agora, a vitória passada te trouxe até aqui, ela não pode te levar adiante. Então alguns acertos precisam ser feitos agora, para que você avance para um nível de conquista maior. E Josué é o nosso personagem nessa noite, mais uma vez, que nos inspira a olhar com esperança para dias futuros que aguardam e trazem para nós vitórias maiores. Você crê nisso, sim ou não? Se você crê nisso, já dá um aleluia, já dá um amém aí. Vai me ajudando aí, Marcos, vai dizendo para mim, sinalizando para mim aí, tá bom? Vamos ler então Josué capítulo 5, é um capítulozinho pequenininho, com 15 versículos, e eu quero ler apenas até o verso 9, tá bom? Do verso 1 ao verso 9, diz assim o texto bíblico, mas a mensagem está pautada em todo o capítulo 5, ok? Os princípios, as lições que nós temos estão firmadas nesse capítulo que está situado entre duas conquistas, entre dois milagres, entre duas vitórias. E o que eu quero que você entenda nessa noite, e esse é o tema da nossa reflexão, o tema dessa mensagem nessa noite: o sacrifício que o chamado exige. Vou repetir: o sacrifício que o chamado exige. Todo chamado exige um sacrifício. O chamado que temos nesses dias exige de nós um nível de sacrifício. Então eu quero ler o texto de Josué, capítulo 5, do 1 ao 9. Nos diz assim o texto sagrado: todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Há inimigos exatamente agora que estão desanimando
de poder levantar alguma luta contra você. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo que está agindo em seu favor. Ele está abrindo portas, Ele está criando oportunidades, Ele está manifestando sinais e maravilhas na sua vida. E o inimigo já está se desanimando. O jogo está virando. Não é mais você que está desanimado, é o inimigo que está desanimado. Você recebe essa palavra aí no seu coração? Sim ou não? Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, presta atenção, situado entre duas vitórias. O Senhor sempre vai falar para nós de alguns ajustes, de alguns acertos, de algumas correções que nós precisamos fazer na vida. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas. O quê? Facas, isso mesmo. Você não está lendo errado não. Faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Verso 3, Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Veja o verso 9. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Há algo sendo removido do seu histórico, há algo sendo removido da sua memória, da sua lembrança, algo que doía, a partir de agora não vai mais doer, algo que afligia, a partir de agora não vai mais afligir, algo que amedrontava, a partir de agora não vai mais amedrontar. Ah, meu Deus do céu, Deus está removendo coisas na sua vida, porque há níveis de conquistas maiores esperando por você nos próximos dias. Eu declaro isso em nome de Jesus, para a glória do Senhor, sobre você e sobre a sua casa. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Vamos orar mais uma vez. Amado Espírito Santo, eu rogo ao Senhor, Tu que conheces cada coração que está agora, diante desta palavra lida, que o Senhor possa trazer e consolar corações, que o Senhor possa trazer e confrontar corações, que o Senhor possa trazer e edificar corações, para a glória do Senhor. Faz isso, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, ao expormos a palavra da verdade, o evangelho do Senhor, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Algumas afirmações que eu acabei de fazer podem parecer algo fora da realidade, mas o que eu pretendo, não desistir de fazer isso, desde o primeiro dia até o dia de hoje, eu tenho uma única intenção no meu coração, é de ativar em você uma fé que permita você ver sonhos impossíveis se realizando, fazer coisas impossíveis que antes, outrora, você não tinha nem sequer o desejo de fazer. Agora, eu quero te afirmar algumas coisas, à luz dessa palavra,
que vai te tirar do comum, vai te tirar da média e vai te colocar acima, entre aqueles que marcaram a história, entre aqueles que viveram em uma dimensão de milagres. Por isso, escute o que eu vou dizer para você: pare de se contentar com o comum. Nesses dias, onde está todo mundo dizendo a mesma coisa, você não precisa repetir o discurso da multidão. Você só precisa ouvir o que o céu está falando para você. E o céu está dizendo: você não precisa se contentar com o comum. Você pode viver na dimensão dos milagres. Você pode viver na dimensão do espetacular, do extraordinário. Agora acredite, irmão, Deus tem um plano e esse plano se cumprirá. Ele tem um plano que o diabo não pode frustrar, o inferno não pode frustrar, nada pode deter esse plano. E sabe o que é melhor nisso? É que o plano que Deus tem para mim, para você, não tem a ver meramente com shows de pirotecnia, com fogos de artifício. Não, os planos que o Senhor tem para nós envolvem exatamente atividades rotineiras, como essas que nós estamos realizando nesses dias de quarentena, de acordar, dormir, comer, dormir, comer, e aí dormir de novo, e aí repete a rotina de novo, e limpa a casa, e briga com os filhos, e briga com o marido, e briga com a esposa, e aí a rotina repete, e se estressa de novo. Presta atenção, o plano de Deus envolve essas atividades rotineiras. E então, se envolve essas atividades rotineiras, elas ganham um significado excepcional e tem um impacto assombroso no nosso dia a dia. Mas eu entendo você, se você está me ouvindo com uma certa incredulidade. Eu entendo você, se você está ouvindo isso com um pé atrás. Sabe por quê, irmão? Porque no mundo em que a gente vive, que mundo é, pastor, que a gente vive? A gente vive no mundo de pílulas mágicas de dieta, emagreça rápido. A gente vive no mundo de empréstimos sem entrada e sem consulta ao SPC e Serasa. E aí, quando a gente vê esses negócios, alguém dizer que Deus quer nos colocar numa atmosfera de milagres, Deus tem um plano extraordinário que envolve nossas atividades rotineiras e que tem um impacto assombroso sobre isso, a gente fica assim meio que um pé atrás, achando que isso é uma propaganda de TV, é algum produto que estão querendo nos vender, então estão falando muito bem deles. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui para blindar suas crenças, eu estou aqui para ativar a sua fé, eu não estou aqui para concordar na sua incredulidade, ainda que eu entenda, eu estou aqui para te desafiar a viver pela fé, quando está todo mundo vivendo no natural. Deus está nos chamando para viver e fazer o sobrenatural, até porque quando o assunto é fé, milagres são reais, não é questão de mágica, são milagres. Quando o assunto é fé, milagres são reais, mágica não existe mágica nesse processo. O que existe então? Existe renúncia, existe perseverança, existe consagração, existe trabalho, existe labor, existe, meu amado irmão, uma dedicação contra resistências espirituais, contra a nossa vontade da carne, contra ações mundanas. Nós estamos em um combate, nós não estamos em um passeio, nós não estamos em uma colônia de férias, nós estamos em um campo de batalha, nós estamos em um enfrentamento. Então, quando falamos de fé, ou precisamos depender de Deus para ver os milagres acontecer, ou a gente vai querer ver essas receitas mágicas para que as coisas aconteçam imediatamente. Acredite, Deus tem um chamado, e essa palavra, o sacrifício que o chamado exige, todo chamado exige um sacrifício. Se você vê esses meninos tocando aqui, o Gilzinho, o Hélito, o Luan, que ontem tocou na carreata para Jesus, aleluia, né? Glória a Deus. O Everton, que estava aqui hoje sem sua tradicional guitarra, mas adorando o Senhor, eles não vieram para cá da noite para o dia, eles precisaram se comprometer para aprender os acordes, para aprender a tocar. Não dá simplesmente para querer vir para cá tocar.
O Wellington cursou quantos anos? 4, 3 anos de uma formação acadêmica para poder estar tocando guitarra aqui. O Luan está se esforçando para aprender bateria. Então presta atenção. Todo chamado exige sacrifício. Repete isso aí, meu irmão. Todo chamado exige sacrifício. Por quê? Porque você não pode participar de um alto chamado sem pagar um alto preço. Pastor, isso soa legalismo, isso soa religiosidade. Pastor, eu não preciso pagar mais nenhum preço, não preciso fazer mais nenhum sacrifício. Deus fez tudo por mim na cruz do Calvário. Ele realizou todo o sacrifício necessário. É verdade, mas da boca do próprio Jesus, em Mateus 12:11, nós lemos que desde os primeiros dias até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que usam a força, esforço, perseverança, dedicação, consagração, se apropriam dele. Pode até parecer legalismo, pode até parecer religiosidade, mas eu quero deixar algo bem claro aqui, presta atenção. Esse chamado que eu estou falando, meu amado irmão, não é algo construído por você, é algo dado por Deus a você. Esse alto chamado, meu irmão, para a sua vida é um dom de Deus. Não é algo que você conquista pelo seu esforço, é algo que você desenvolve pela graça. Você está me entendendo, sim ou não? Você não faz por merecê-lo, mas você tem que suar a camisa para desenvolvê-lo. É mais ou menos assim, ó, alguém te dá um presente, você não tem que pagar pelo aquele presente, mas o que você tem que fazer? Desembrulhar aquele presente. Quando eu estou falando do sacrifício do chamado, é mais ou menos essa ideia. Eu ganhei algo de Deus, mas se eu não desembrulhar, e por isso, para que todos vejam as claras, aquele presente continuará no seu pacote, sem que ninguém possa fazer uso dele. Por outro lado, nós não podemos nos enganar, porque nenhuma mudança no mundo é feita acidentalmente. Nenhuma mudança na sua vida acontece acidentalmente. Toda mudança na sua vida é resultado de foco, é resultado de intenção. Eu tenho a intenção de mudar, então eu mantenho foco para mudar. Ela não acontece acidentalmente, ela é resultado de intenção e foco. O que eu estou dizendo com isso, pastor? À luz desse texto, você vai já entender. Meu irmão, Josué não conquistou sem luta, Josué não conquistou sem perseverança, Josué não conquistou sem um nível de consagração cada vez maior. Deus já havia dado, Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, mas eles precisaram conquistar, eles precisaram se esforçar, pela graça de Deus eles conseguiram, mas houve da parte deles uma dedicação maior. O que eu estou dizendo, irmão, é: não espere milagres caírem do céu. Eles não caem do céu, eles são gerados do céu, mas atraídos por uma oração aqui na terra, atraídos por uma fé perseverante, atraídos por uma obediência relevante, atraídos por um nível de sacrifício que Deus mesmo já nos deu graça para realizá-los. Acredite, você não pagará algo além do que Cristo já pagou. Você não fará algo sem que a graça de Deus te capacite para que você faça. Você não irá operar algo que do céu mesmo você já não foi capacitado para realizar. Mas acredite, é necessário pagar um alto preço para atuar em um alto nível de unção. Porque Deus não desperdiça unção, Deus não banaliza a unção no céu é levado muito a sério. Então, se você quer atuar num nível de unção audaciosa, um nível de unção elevado, você tem que estar disposto a pagar um alto preço. Até porque o nível de impacto que você vai ter, que você vai alcançar nessa geração, está diretamente ligado, proporcionalmente relacionado ao nível de sacrifício que você fará. Vou repetir de novo, presta atenção, o nível do seu impacto
a profundidade do seu impacto é proporcional ao preço que você está disposto a pagar nesses dias. Me escute, irmão, o chamado que você tem, o chamado que você recebeu, o chamado que eu recebi, foi nos dado como um presente, mas não foi dado de graça. Não foi, presta atenção, Jesus conquistou com sangue, Jesus conquistou com morte, Jesus conquistou com uma obediência perseverante, Jesus conquistou com ressurreição, mas nós não podemos banalizar. Me escute, todas as vezes que você pedir para Deus fazer algo impossível, me escute, todas as vezes que você pedir para Deus fazer algo impossível na sua vida, Ele vai pedir para você fazer algo desconfortável na sua história, no seu momento. A relação é, Deus faz o impossível, o céu vai responder, então faça o que é desconfortável. Por quê? Porque Deus nunca poderá fazer o impossível com você na sua zona de conforto. Deus nunca poderá fazer o impossível, não que Ele não tenha poder, mas se Ele assim o fizer, Ele vai mimar demais, e você não vai crescer, você não vai se desenvolver. Pastor, mas a salvação é gratuita. É verdade, irmão, a salvação é de graça, mas a obediência é cara, a obediência custa tudo, a obediência custa abrir mão do pai, da mãe, dos prazeres, dos sonhos pessoais. Acredite nisso. Foi assim que Deus consumou seu plano de salvação para a humanidade. A salvação é pela graça, mas custou o nível sacrificial de obediência de Jesus, custou a vida de Jesus. Foi assim com Jesus. Por que tem que ser diferente comigo e com você? Se nós queremos sim imitar Jesus, seguir o exemplo de Jesus, Deus nos salvou pela graça. Mas essa salvação operada pela graça foi consumada por um nível de obediência sacrificial de Jesus, onde levou a vida de Jesus para a cruz. Foi assim com Jesus. Como é que Deus pode fazer a realização dos seus sonhos, da visão que Ele deu para você? Talvez a visão de uma família abençoada, talvez a visão de uma formação acadêmica abençoada, talvez a visão de ser um empreendedor de sucesso, talvez a visão de um ministério abençoado. Como é que Ele vai cumprir e realizar isso? É pela graça. Mas acredite, irmão, assim como a nossa salvação foi pela graça, mas não poupou Jesus da morte, nossa visão, a visão que Deus tem dado para nós, será sim realizada pela graça, mas também por intermédio da nossa disposição ao sacrifício, da nossa disposição à renúncia, da nossa disposição ao conserto. Presta atenção, tudo é pela graça, mas nada é sem sacrifício. Parece um antagonismo, parece contraditório, mas essa é a tensão do Evangelho o tempo todo, o tempo todo, o tempo inteiro. Nada é feito sem a graça, mas nada é feito sem sacrifício. Tudo que acontece, houve nas Escrituras uma cooperação entre o céu e a terra, entre o homem e Deus. Deus operou a salvação. Como? O homem Jesus teve que morrer na cruz. Deus poderia ter feito isso na eternidade, assinado um contrato com Satanás, dito assim: pronto, eu executei a sentença, está feito, me dá de volta a autoridade que eu dei para os homens, pode dar de volta e eu vou devolver para eles. Não, o céu planejou um homem executor. Você está entendendo? A visão que Deus tem dado a nós, existe em nós um nível de sacrifício. Eu tenho ouvido as pessoas, eu tenho aconselhado maridos, eu tenho ouvido famílias inteiras dizendo assim: eu estou cansado de sacrificar, eu já não aguento mais, eu não aguento mais tudo isso que está acontecendo. Presta atenção, você não fará nada maior do que Cristo já fez na cruz por você. E porque Ele já fez tudo lá, você tem o poder de ir até o fim.
você tem o poder de concluir, você tem o poder de fechar o ciclo, você tem o poder de superar esse desafio, você tem o poder para ir um pouco mais, há combustível ainda para queimar muitos quilômetros nessa jornada. Você recebe isso pela fé, sim ou não? O seu sacrifício determina o seu compromisso com o seu chamado. Outro dia, Mateus, meu filho mais velho, falou uma coisa interessante. Ele disse assim: eu vou trabalhar. E acredite, ele pediu para eu pagar um curso para ele aprender a vender pela internet, marketing digital. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. E aí, de repente, ele saiu com essa. Eu falei: e aí, você tem talento, filho? E ele falou assim: quem confia em talento é vendedor de chocolate, eu tenho que trabalhar. Olha aqui para mim, irmão, olha aqui para mim. Você pode ter talento, mas se não houver sacrifício, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ter todo o talento para tocar, mas se você não se sacrificar... Olha, eu aprendi a tocar didaticamente violão. E quando eu comecei, não era cordinha de nylon, como é o recomendado para os iniciantes, não. Era corda de aço. A ponta dos dedos ficou em carne viva. Se hoje eu sei tocar algumas canções, alguns acordes, foi porque houve um nível de dedicação para que aquilo aconteça. Então, eu vim nessa noite dizer, irmão, que existe uma vitória maior nos aguardando. Mas é necessário que, no ponto onde nós nos encontramos, exija sacrifício da nossa parte para nos levar além. Porque tudo que nos trouxe até aqui é insuficiente para nos levar até lá. É necessário algo mais, você está me entendendo, sim ou não? Então, antes que Deus possa fazer uma obra impossível no seu mundo, Ele precisa fazer uma obra profunda no seu coração. Vou repetir, olha aqui, Bruna, para mim, presta atenção. Antes de Deus impactar o seu mundo, Ele vai precisar impactar o seu coração. Antes dele te levar a ser um impacto no mundo, Ele precisa primeiro criar um impacto no seu coração. O povo estava exatamente nessa posição. Haviam passado o Jordão pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas havia a primeira cidade, uma cidade muito fortificada, de muros altos, largos, totalmente inexpugnável, totalmente protegida e segura. A menos que houvesse uma intervenção do céu em cooperação com o homem, aquelas muralhas não poderiam cair. Acredite, pode parecer banal ficar dando voltas ao redor de um lugar e declarando, pode parecer não funcional, pode parecer bobo, pode parecer infantil, pode parecer algo sem sentido, mas presta atenção, se foi Deus que mandou, faça, porque essa é a sua parte no processo, essa é a sua parte, para que um nível de vitória maior seja alcançado. Tenho 3 lições para compartilhar com você, nesse texto. Se nós queremos entender que o nosso chamado exige um sacrifício da nossa parte, esse sacrifício começa com o entendimento de que é necessário que você passe no teste da faca. É necessário que você passe no teste da faca. Se você olhar o texto, a Bíblia diz que eles acabaram de passar a pé enxuto o Jordão. E os inimigos tiveram desânimo para atacá-los. Mas o verso 2 diz: o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra. Nós precisamos passar no teste da faca. O que Deus estava pedindo ali? Deus estava pedindo algo que era doloroso, algo que seria difícil para ser cumprido, algo que seria difícil para ser praticado. Acredite, entre a travessia do Jordão e a marcha ao redor de Jericó, esse evento foi pedido por Deus. O teste da faca. E o texto lança luz ao sacrifício que Josué teve que fazer liderando aquele povo. Uma geração inteira sem aliança nenhuma. Uma geração inteira sem comprometimento nenhum.
uma geração inteira sem entender o aspecto da aliança que Deus havia estabelecido com os seus antepassados. E Deus pede para Josué posicionar todos os homens exatamente para cumprirem, para executarem uma ordem dolorosa, mas que levaria a uma conquista assombrosa. Acredite, irmão, todo nível de sacrifício que Deus pede te colocará no nível de conquista maior. Você recebe isso? Você recebe isso aí, meu irmão? Todo nível de conquista é precedido por uma ordem dolorosa que deve ser cumprida e levada a sério. Presta atenção, o livro de Josué é um livro de muitas ações, é um livro de conquista, é um livro de guerra, é um livro assim que mostra o povo avançando, como disse no domingo passado. Mas no meio de todas essas guerras, no meio de todas essas conquistas, e antes de todas essas conquistas, Deus olha para o líder e diz assim: faz o povo inteiro se aliançar comigo, para o povo inteiro e cumpre o que é parte do povo cumprir. Presta atenção, Deus tem algo planejado? Tem, mas Ele precisa que eu me coloque debaixo desse planejamento. Como? Cumprindo algumas coisas que às vezes é dolorida para mim, é dolorosa para você. Meu irmão, a ordem foi dada, mas presta atenção, se você está familiarizado com a Bíblia já há algum tempo, essa ordem era circuncisão. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, que acredito que você esteja já familiarizado com isso. E pensando na nossa geração hoje, a coisa acontece num nível bem mais fácil, bem menos dolorido, mas naquela época não. Irmão, olha a ordem: faça faca de pedras. Pensa, irmão, pensa o que Deus estava pedindo. Deus estava dando uma ordem, e aqueles homens agora não eram mais bebês, aqueles homens já eram adultos. Aqueles homens teriam que passar por uma cirurgia sem cirurgião. Quem ia fazer a cirurgia era um general. Ele nunca havia estudado medicina. Ele nunca havia estudado como fazer alguns cortes, como realizar algumas cirurgias. E pior de tudo, aquela cirurgia seria feita sem anestesia. Seria feito para ser sentido. Presta atenção. Pastor, o que o senhor está falando? Beleza, era um ato feito. Mas para o povo hebreu, presta atenção, para o povo hebreu, a circuncisão era um sinal físico de um compromisso espiritual assumido com Deus, como é o batismo para nós hoje. O batismo é um sinal físico de um compromisso espiritual. A circuncisão na vida do povo naquela época era um sinal físico, feito na carne, mas que apontava para a aliança espiritual entre o povo e Deus. Era um evento significativo que apontava, primeiro, para o cumprimento da promessa, segundo, para a obediência do povo em relação às ordens dadas por Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento, a Bíblia não deixa essa palavra de lado, ela só aumenta. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu tenho afirmado que graça não é desculpa para pecar. Presta atenção, a lei me pede 10%, a graça me pede tudo. Tudo. Ou seja, na dispensação da graça, o preço não baixa, o preço aumenta. Acredite nisso, acredite. No Novo Testamento, a circuncisão ganha contornos espirituais, ganha contornos internos. O Novo Testamento até diz que a circuncisão não é mais feita no órgão genital masculino, mas é feito no coração de todo homem e mulher que decide seguir Jesus. Quando nós lemos Romanos 2, capítulo 28 e 29, a gente vê Paulo dizer isso, que aquele que pertence à descendência de Abraão, não é mais aquele que faz a circuncisão natural na carne, mas aquele que faz a circuncisão no Espírito. Quando nós olhamos então o Novo Testamento, a gente vê
que a circuncisão envolve algo do coração. Pastor, o que é o teste da faca? O teste da faca é o ato de Deus cortar fora da nossa vida tudo aquilo que não rende glória a Ele. E se eu não passar por esse teste, eu não vou para o próximo nível de conquista. Se eu não me submeter ao teste da faca, meu irmão, tampouco eu verei as muralhas de Jericó caírem. Sabe por que as muralhas de Jericó caíram tão fáceis? Porque aquele povo foi tão prontamente rápido para obedecer. Eles decidiram passar bem pelo teste da faca. Olhando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, se você perguntar assim para mim: pastor, qual é a circuncisão mais dolorida? É a do Novo Testamento ou é a do Antigo Testamento? Eu vou te dizer, eu não sei qual é a mais dolorida, porque as duas intensamente nos ferem. Acredite nisso. As duas mobilizam dores em nós. Não é fácil, não é místico, não é mágico fazer a circuncisão do coração. Não é banal. Não é assim uma coisinha rapidinho de ser feita. Leva-se um tempo, há um processo. Agora acredite, irmão, eu sei que tanto a do Antigo Testamento quanto a do Novo Testamento apontam para uma verdade que ultrapassa o tempo, que ultrapassa gerações, uma verdade que vai além de qualquer costume religioso, que vai além de uma cultura. Aponta para a verdade de que, acredite, Deus precisa trabalhar primeiramente em nós, para depois começar a trabalhar através de nós. Vou repetir. A circuncisão do Antigo Testamento e a circuncisão do Novo Testamento apontam para uma verdade. Qual a verdade? Que Deus não faz algo através de nós sem antes fazer isso em nós. A geração que foi liderada por Moisés perdeu a oportunidade de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Apesar de todas as evidências, coluna, nuvem, os milagres, o maná, coisas extraordinárias, acredite, o maná acaba nesse capítulo. O maná cessa nesse capítulo, sabe por quê? Porque o povo começa a comer as coisas gostosas daquela terra da conquista. Presta atenção, irmão, presta atenção. Aquela geração toda que viu o maná, ela não viu a terra. Sabe por quê? Porque ela resolveu não fazer sacrifícios em prol do seu chamado. Agora aquela geração, a geração de Josué, que estava posicionada, decidida a avançar, prestes a viver a experiência da vida deles, eles disseram: não, nossos pais fracassaram, nós não podemos fracassar agora, e decidiram avançar cheios de fé, na conquista daquilo que Deus queria para eles. Mas Deus falou: antes de dar o próximo passo, é necessário resolver um problema dentro do coração de vocês. É necessário resolver uma situação no ambiente interno de vocês. Isso figurativamente para nós hoje. Por quê? Porque eles ainda não haviam feito a circuncisão, não tinham realizado a circuncisão, e Deus não poderia permitir que eles entrassem e experimentassem a plenitude do cumprimento da promessa, sem antes dar uma instrução para aquela geração realizar uma operação dolorosa. Acredite, o teste da faca é uma operação dolorosa, envolve a renúncia de coisas que você até hoje acha que são prazerosas, envolve o abandono de hábitos que até hoje fazem parte do repertório comportamental da sua vida, e que você os considera importantes para você, mas se você não passar pelo teste da faca, tão pouco você vai ver as muralhas caírem, tão pouco você verá as muralhas caírem. Presta atenção, se aquela geração decidisse não passar pelo teste da faca, sabe o que teria acontecido? Deus ia mexer com os netos, não com os filhos. E eu vou perguntar para você,
Você está disposto a passar a sua vida inteira sem ver o impossível acontecer na sua vida? Você vai ficar com essa historinha o tempo todo dizendo que é para o seu filho, é para o seu neto, é para o seu filho, é para o seu neto. Mas se você não construir nada, eles não terão nada. Meu ponto aqui é simples, querido. Antes de Deus pedir que a gente se coloque dentro daquilo, dentro dos territórios, dentro do cumprimento das palavras, dentro do cumprimento das profecias que Ele estabeleceu para nós, Ele precisa então colocar dentro do nosso coração uma aliança com Ele, para que a gente não se envaideça depois. Há consertos hoje que precisam ser feitos, há partes da sua vida que precisam experimentar as facas de pedra, coisas doloridas, mas são necessárias. Nós temos que passar pelo teste das facas. E aí, querido, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com você? Tem a ver o seguinte, querido, que você precisa dar passos dolorosos, custosos, de obediência, se realmente você quer seguir a Cristo com uma fé audaciosa. A geração de Moisés nos ensina que se a gente recusar as palavras dadas por Deus, se nós não levarmos a sério as palavras dadas por Deus, e não encontrarmos fé suficiente para seguir avante, a gente não vai ver as muralhas caírem. Mas a geração de Josué também nos ensina que, se nós nos humilharmos, nos colocarmos submetidos, ainda que dolorosa e sacrificialmente necessária, seja a renúncia de algumas coisas na nossa vida, com certeza nós vamos experimentar uma renovação do céu. E ao experimentar uma renovação do céu, veremos o manifestar de milagres e de coisas impossíveis na terra, que Deus já planejou para nós. Então eu te peço nessa hora, esteja disposto a passar pelo teste da faca. Pastor, mas é dolorido mudar um hábito. É mais dolorido ainda não viver o sobrenatural. É muito custoso ter que renunciar a esse vício. Mais custoso é você continuar preso a ele. Está na hora de se posicionar e passar pelo teste da faca. E você vai ver os muralhas, você vai ver os muros de Jericó caírem diante dos seus olhos, pela graça e pelo poder do Senhor. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos deixar que Deus gere dentro de nós um coração disposto a sacrifício. Porque de maneira geral o ser humano não está disposto a sacrifício, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus, principalmente no que diz respeito àquilo que o céu pede para cada um de nós. Acredite, você não apenas precisa crer que Deus é capaz de levá-lo além do Jordão, você precisa confiar nele o suficiente para permitir que ele desenvolva um coração disposto a sacrificar nesses dias. Um coração disposto a sacrificar, talvez, um recurso que você tinha, talvez uma vontade que você tinha, talvez um sonho que você tinha. Você precisa entender que nesses dias é necessário haver no seu coração uma disposição para o sacrifício. Aquela geração de Josué, ela entendeu, ou nós sacrificamos agora, ou nós não vamos nem um passo além. Se você não tiver um coração disposto ao sacrifício, e eu estou falando com homens, eu estou falando com mulheres que estão me ouvindo agora, estão me vendo agora, gente que diz assim, eu quero, mas não tem coragem de sacrificar a preguiça de levantar do sofá, talvez esteja assistindo ao culto, deitado no conforto, e até cantando, poderoso Deus eterno. Engana outra, porque a Deus você não engana. Se você não tem coragem de se comportar dignamente em um culto online, imagina quando a perseguição apertar mais ainda. Imagina. Acredite, irmão, no que eu vou falar para você. Há sempre uma troca. Quando Deus quer te dar algo, Ele nunca te dá algo antes sem te pedir uma outra coisa em troca. Primeiro, há sempre uma troca. Antes de Deus fazer com que promessas aconteçam na sua vida,
ele precisa tirar da sua vida aquilo que te impede de confiar nele plenamente. E às vezes ele está pedindo isso. Me dá essa tua incredulidade, porque eu vou te dar uma fé. Agora, a fé não pode ser dada se o lugar está preenchido por uma incredulidade. A coragem não pode ser recebida por você se ela está ocupada pelo medo. A ousadia não pode ser recebida por você se ela está ocupada pela complacência. Acredite, a ousadia faz com que a complacência se sinta mal. A presença de uma fé ousada põe uma complacência para fora da sua vida. Então é necessário haver no seu coração uma disposição para o sacrifício. Então, pede para Deus gerar um coração em você. Sabe por quê, querido? A gente corre um risco muito grande. Eu já estou aqui caminhando para o fim dessa palavra. Obrigado, Everton. Os demais acho que estão glorificando aí, né? Que não falaram nada aqui, né? Eu vou ajudá-las. Estou caminhando para o fim. Mais hipócrita é impossível. Mas vamos lá. O povo aí da internet está também. Ou não? Não, está dizendo amém. Lá, apareceu o primeiro A, apareceu um A. Quem foi que deu aí? Foi a Karina? Essa Karina é muito crente, meu Deus. Não sei nem como é que ela consegue namorar o Flávio. Mas o Elci, não, o Elci ele está muito acomodado aqui. Eu vou jogar sal nele já. Mas vamos lá. A obra invisível de Deus dentro de você sempre vai te preparar para as obras visíveis de Deus através de você. Acredite nisso. Deus primeiro precisa gerar dentro de nós um coração disposto a sacrifício. Então pede para Deus. Foi Deus que pediu aquilo. Foi Deus que deu aquela ordem. Acredite, você precisa pedir a Deus que Ele gere dentro de você esse coração disposto a sacrifício. Tem gente que diz assim: eu quero ter o melhor casamento do mundo, mas não quer sacrificar nada. Eu quero ser o profissional mais bem sucedido, mas não quer sacrificar nada. Continua acordando tarde. Tem mulher que diz assim: eu quero que meu marido me ame como nunca. Agora na quarentena mais dorme do que faz qualquer outra coisa. Tem maridos ligando para mim já em angústia, dizendo: pastor, não sei o que é pior. Não sei se é o medo do Covid ou é a raiva da mulher que não faz nada. Dentro de casa. Então presta atenção. Antes de as obras invisíveis de Deus. Antes das obras visíveis de Deus se realizarem através de você, Ele vai precisar gerar dentro de você uma obra invisível. Como, pastor? Dando um coração disposto ao sacrifício. Nenhum sacrifício que você seja exigido para cumprir o seu chamado será sem o recurso e o auxílio do céu. Tudo que o céu te pedir, Ele já te deu a condição para cumprir. Acredite nisso. E por último, você precisa abrir espaço na sua vida para receber as bênçãos de Deus. A menos que você limpe o seu guarda-roupa, você não conseguirá pôr mais roupa nova dentro do seu guarda-roupa. Isso é um princípio muito prático. Cumpre isso. Tira aquelas camisas que encolheram depois que você mandou para lavar e que encolheu. Já não serve mais. Já está há algum tempo lá dentro do guarda-roupa. Minha esposa vive falando isso para mim. E eu digo: não, eu vou fazer algo para elas voltarem ao tamanho normal. Eu vou me esforçar para que elas voltem ao tamanho normal. Mas a menos que você esvazie a sua vida daquilo que Deus não colocou, Ele não poderá colocar aquilo que Ele deseja. Então nós precisamos fazer esse trabalho de abrir espaço para que as bênçãos de Deus venham sobre nossas vidas.
é visível e é mais fácil a gente notar, presta atenção, é mais fácil a gente notar as vitórias que Josué obteve e passar rápido do capítulo 4 para o capítulo 6. É rápido passar do capítulo 3, da travessia do Jordão, para a conquista de Jericó, ignorando o capítulo 5, onde Deus disse: eu não poderei dar mais enquanto vocês não abrirem espaço na vida de vocês. Avançar rumo à promessa de Deus sempre está acompanhado com um processo de corte, de esvaziamento, porque você não poderá ir além com o que te trouxe até aqui. Volto a repetir, porque Deus tem algo novo para plantar dentro de você, para te levar adiante, para te levar além. As coisas que Deus te chamará para entregar nas mãos dele, para sacrificar a ele, ou as coisas que Deus pedirá, coisas, tá? Vou repetir aqui para ninguém pegar minha palavra e usar inapropriadamente. Não estou pedindo para nenhuma esposa se afastar do seu esposo. Se casou, vai até o fim, nem que morra. Ficou tenso agora. Porque tem gente que pega a minha palavra e quer pôr dentro do casamento. Irmão, casamento é um dos fundamentos inabaláveis. Não tem o que mexer não. Então não pega a minha palavra aqui e vai pôr dentro do casamento não. Presta atenção. Então as coisas. Presta atenção, coisas que Deus pedirá para você entregar para Ele, ou se afastar delas. Acredite. Deus fará isso por duas razões. Primeiro, porque de onde você veio, não tem o recurso necessário para te levar para onde Ele quer. E segundo, quanto maior o peso você traz de você mesmo, menos força você tem para ir adiante. Então o que Deus quer colocar em você, não é um peso, mas é o recurso necessário para que você vá adiante. E talvez isso ainda não aconteceu, porque você não quer abrir mão daquilo que você já está habituado a ter até aqui. Você não quer abrir mão daquilo que te trouxe até aqui. E isso está ocupando o espaço de algo novo do céu. Isso está ocupando o espaço de uma bênção que vai fazer você ver coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Porque quando Deus remove algumas coisas da nossa vida, é porque Ele está abrindo espaço para coisas novas que Ele quer colocar na nossa vida. Acredite, se Ele vai consertar um casamento, Ele não vai poder tirar você desse casamento, Ele vai consertar você lá dentro. Porque presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus deu em dobro jumentos para Jó. Deus deu em dobro servos. Deus deu em dobro a riqueza. Mas Deus não deu duas mulheres para Jó. Deus deu uma mulher restaurada. Então acredite que quando Deus tira algo dentro do ambiente da sua vida, Ele não está querendo te ferir. Quando você vê Deus com a pedra na mão, para você passar no teste da pedra, Ele não quer te ferir, Ele quer arrancar aquilo que está ocupando espaço de algo que Ele já planejou colocar na sua vida. Você está me entendendo, sim ou não? O Ministério de Louvor pode subir? Já? Pode vir. Nós vamos cantar aqui. Então, ao abrir espaço, você precisa permitir que Deus remova algumas coisas na sua vida que você, ainda que deseje agora, você precisa abrir espaço para aquilo que você vai querer definitivamente depois. E se chegar depois e dizer, puxa, era melhor mesmo, mas porque você não abriu espaço, você não conseguiu avançar. Eu sei de todo o meu coração que você deseja a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Eu sei que você deseja que essa vida flua em cada célula, em cada veia do seu corpo. Mas acredite, para chegar a ela, é necessário abrir espaço para coisas novas na sua vida.